Tipo textual, tu já sabes, dissertação argumentativa. Então, aspectos essenciais, fundamentais, que tu não vais poder esquecer o tempo inteiro quando tu estiveres elaborando o texto ou analisando o texto, tá? Teu texto de padrão argumentativo, caráter dissertativo, explicações, exemplificações, análises ou interpretações. Isso é básico, gente. O teu texto tem que ter explicação. Então, afirmou, explicou. Informou, explicou. Tem que ter exemplificações. Lembra que nas exemplificações nós comprovamos. Lembra que a tua acusação não tem valor se tu não comprovares aquilo que tu dizes. Análises. Lembra que a análise é o teu parecer autoral. O teu desenvolvimento precisa ser analisado, precisa ter a tua cara, a tua autoria, a tua opinião formada, o teu parecer acerca daquilo que tu escreveste. Teu texto tem que ter interpretações de aspectos da temática. Lembra que tu tens um tema a ser discutido, e esse tema a ser discutido pede um caráter interpretativo acerca de realidades diversas, situações diversas, teorias diversas, notícias diversas. Então, você, como autor do seu texto, interpreta a teoria, interpreta a ficção, interpreta a realidade e funde. E nisso você elabora o seu argumento. Quando você terminar de elaborar o seu argumento, você, claro, vai fazer a sua análise. Então, aspectos que não podem faltar de jeito nenhum. Caráter argumentativo, também você tem defesa ou refutação de ideias dentro da temática solicitada. Presta muita atenção aqui. Tu tens a temática, que é o teu comando, que é a tua proposta. A partir daquela temática, tu vais defender aquela direção ou tu vais refutar aquela direção. Vamos para o comando deste ano. Comando deste ano, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Qual é a expectativa de quem elabora? Que você defenda a democratização do acesso. Ora, se o cara te pediu a discussão da democratização do acesso ao cinema, ele quer que tu acompanhes esse raciocínio dele. Então, ele quer que tu defendas essa ideia. Só que tu podes, e tu tens todo o poder para isso, tu podes contrariar. E ao contrariar, tu vais refutar. Refutar é negar. O que significa isso? Roberta, o cara me pediu a democratização, mas eu não concordo com a democratização. Então eu vou contrariar, eu vou dizer que não, que esse acesso ao cinema não está democratizado. O que você está fazendo? Você está refutando a ideia. Você pode, mas lembre que sempre que você refuta, você deixa de elaborar a tese de defesa para elaborar a contratese da sua defesa. E ao elaborar a contratese, o que você vai fazer? Você vai fundamentar em argumentos, então, contra-argumentos. Os argumentos, eles vão contrariar a democratização, então eles serão contra-argumentos. Acompanha meu raciocínio, até aqui tudo bem? Que eu preciso desse teu olhar holístico, eu preciso desse teu entendimento geral, eu preciso de que tu entendas de uma vez por todas que o teu texto de caráter dissertativo tem algumas familiaridades, peculiaridades que tu não podes abortar. Teu texto tem que ter explicações, exemplificações, análises, interpretações. Teu texto tem que defender uma ideia ou refutar uma ideia. Isso ficou claro? Bom, se ficou claro, tu sabes que o princípio básico, inicial do teu texto é o teu ponto de vista. Quando tu vais elaborar um texto, tu já pensas naquilo que tu vais defender. Qual vai ser o teu posicionamento? Então, tese. O que é essa tese?
a ideia que você vai defender no seu texto, ela deve estar relacionada ao tema e apoiada em argumentos ao longo da redação. Gente, esse é o primeiro princípio para a construção do teu texto. Lembra que todo texto nasce na tese. Por quê? Porque ela é a disseminadora dos outros parágrafos. Você delimitou a tese, consequentemente você construiu o restante do texto. Porque o primeiro parágrafo argumentativo nasce em prol dessa tese. O segundo parágrafo argumentativo nasce em prol dessa tese. E a tua conclusão nasce em prol do desenvolvimento que nasceu em prol dessa tese. Entende? Então, tu precisas definir, amarrar o que tu vais defender. Amarrou a consciência de que essa tese, ela estará o tempo todo apoiada em argumentos. Consciência de que os teus argumentos nascerão na direção da tese. Se a tua tese vai refutar uma ideia inicial, escolha a tua. Se ela vai concordar com a ideia inicial, escolha a tua. Ok? Eu vou passando. Se você tiver alguma dúvida aí, você escreve. Competência 3, eu continuo presa na competência 3. E aí, meninos, eu quero chamar a atenção. Eu comecei a devolver para vocês os textos. E nessa devolutiva, você deve ter percebido que eu continuo questionando o seu parágrafo. Eu continuo pedindo para você explicar, eu continuo pedindo para você justificar, comprovar, fundamentar, analisar. Então, eu preciso de que você entenda as habilidades básicas que você tem que ter na construção desse argumento e essas habilidades fundidas com o caráter da dissertação. Então, você precisa lembrar o que compõe cada argumento, para que você se exija e se analise também, para que você leia seu parágrafo e já perceba se lá existe afirmação, existe explicação, existe comprovação, existe análise. Então, você vai ser o leitor do seu próprio texto. A tua leitora, eu na verdade não deveria ser a primeira leitora do teu texto, eu deveria ser a segunda. O primeiro leitor do teu texto deveria ser tu. Tu deverias ter esse olhar de leitor. E é exatamente isso que eu quero fazer hoje contigo. Eu quero te preparar para começar a trabalhar dessa forma e me deixar como tua segunda leitora, como tua segunda corretora, tá? Aqui, meninos, lembrando, na competência 3, eu preciso aprender a selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aqui, garotos, projeto inicial do teu texto, e aqui uma dica do que tu podes fazer para pensar na organização do todo. Tu sabes que o texto é uma unidade. Sendo uma unidade, ele sai da primeira palavra até a última palavra em consonância, em convergência. O texto conversa entre si. Então, as partes que compõem o texto, os períodos que compõem o texto, obedecem a uma logicidade, a uma sequência de raciocínio. Para que isso se efetive, naquilo que você for construir, você precisa estar atento a um planejamento prévio. Aquele que já é um escritor, que já escreve textos com regularidade, já faz isso automaticamente. Quem ainda não é um escritor com tanta qualidade assim, presta atenção. Esquema que se deixa perceber pela organização estratégica dos argumentos presentes. Organização estratégica, a gente já falou sobre isso. Você precisa ter em mente quem vai ser o seu primeiro argumento, quem vai ser o seu segundo argumento. Lembra que tu delimitas o teu ponto de vista e a partir disso, tu já pensas numa possibilidade, numa penca de argumentos que tu podes usar.
Só que no teu planejamento, tu já vais eliminar aqueles mais frágeis e tu vais ficar com os dois mais fortes. Teu primeiro argumento mais forte, aquele que já dá a primeira cacetada no corretor, o primeiro nocaute no corretor, e o teu segundo argumento, a segunda cacetada, é quando o teu corretor esboça levantar e tu dás o segundo argumento, a segunda cacetada na cabeça dele e lá ele fica, tá? É nele que são definidos quais os argumentos que serão mobilizados para a defesa de sua tese, quais os momentos de introduzi-los e qual a melhor ordem para apresentá-los, de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro e coerente. Lembra que eu te falei que é tudo uma unidade? Quando eu chego no final da introdução, eu vou relacionar os períodos e perceber se eles conversam entre si, se existe uma logicidade ali. Quando eu passo para o teu primeiro argumento, eu vou analisá-lo e volto para a introdução para saber se o teu primeiro argumento conversa com a introdução, conversa com a tese. Se o teu argumento de fato existe, fortalecendo e sendo favorável àquela tese. Por quê? Porque eu estou preocupada com esse último momento aqui, que é a articulação, essa clareza e essa coerência. Quando eu passo para o teu segundo argumento, eu percebo se ele está se somando ao primeiro, se ele nasce para fortalecer o primeiro, ou se ele nasce para matar o primeiro, se esse segundo argumento está em consonância com a tese, se junto com o primeiro argumento soma-se a tese. Tudo isso eu tenho que perceber exatamente para chegar a esse produto final aqui, que é a articulação, a clareza e a coerência. Porque se não houver essa clareza, eu começo a te questionar. Se tu não me dás um parágrafo claro, eu começo a pedir que tu expliques, eu começo a pedir que tu comproves. Se tu não estás me convencendo, é porque está faltando parte ali, tá? E eu, quando estou te lendo, eu estou procurando essa coerência, essa clareza, essa articulação e toda essa fundamentação, tá bom? Quando você passa para o segundo argumento, você precisa necessariamente ter esgotado o primeiro. Se você não esgotar a ideia do primeiro, o que vai acontecer? Você vai passar para o segundo argumento e vai falar da mesma coisa que você me falou antes, só que continuando a ideia. Aí no final das contas você tem 2 parágrafos que na verdade significam apenas um. Aí eu vou caracterizar como falta de progressão argumentativa. Por quê? Porque eu estou esperando 2 parágrafos, 2 argumentos. Quando eu percebo que o teu segundo meramente continua o primeiro, então houve falta de progressão. Logo, não há uma articulação garantida ali. Você precisa entender de uma vez por todas que o primeiro argumento tem uma ideia a ser trabalhada, a ser discutida, a ser comprovada, a ser analisada. Quando você esgota essa ideia, você passa para uma segunda ideia. O segundo argumento já é a explicitação, explicação, comprovação e análise de uma segunda ideia que vai sustentar aquela tese. Tá bom? Assim, o texto que atende às expectativas referentes à competência 3 é aquele no qual é possível perceber a presença implícita de um projeto de texto, aquele que é claramente identificável, a estratégia escolhida por quem está escrevendo para defender o seu ponto de vista. Quando eu te leio, eu percebo já a tua intimidade com a elaboração do texto. Então, é visível um planejamento, uma organização. É visível que você não deixou cair de paraquedas ali uma ideia, algo que surgiu do nada. Você pensou, articulou, organizou e depois elaborou, tá bom? Até aí tudo bem? Bom, eu preciso mais uma vez de que você esteja com isso aqui gravado totalmente na sua mente. Recomendações para atender plenamente as expectativas em relação à competência 3.
Examine com atenção a introdução e a conclusão para ver se há coerência entre o início e o fim. Lembra do que eu te falei? Teu texto é unidade. Tu sais da primeira palavra, chegas à última palavra e tem que haver consonância, diálogo entre as palavras que vão se transformar em ideias. O que você tem que fazer? Perceber se há coerência entre início e fim. Se a tua introdução conversa com o primeiro argumento, que conversa com o segundo, que conversa com a conclusão. Também observe se o desenvolvimento do seu texto apresenta argumentos que convergem para o ponto de vista que você está defendendo. Olha só, gente, como é fundamental isso. E olha só como eu vou derrubar facilmente aquela teoria de que tu podes defender mais de um ponto de vista trazendo argumentos contrários. Olha aqui, observe se o desenvolvimento do seu texto apresenta argumentos que convergem para o ponto de vista que você está defendendo. Se você está defendendo benefícios, olha aí, teu comando deste material, benefícios das novas tecnologias para o mercado de trabalho. O que é que eu estou esperando? Eu estou esperando versão positiva e estou esperando os benefícios. Aí tu vai me dizer, mas Roberta, tu has de convir que a internet também veio desarrumar esse mercado de trabalho, que as novas tecnologias também nasceram para demitir uma galera. Então houve um aumento do desemprego. Amor, aumento do desemprego não é benefício. Se não é benefício, não é isso que você vai discutir no seu texto. Aí quando eu vejo, leio lá você, primeiro argumento, você me dá um benefício. Você vai falar, digamos, do teletrabalho, do aumento da produtividade desse colaborador. Isso é muito bom, perfeito. Quando eu passo para o teu segundo argumento, lá vem você com o aumento do desemprego. Cara, tu tens primeiro, segundo argumento que não se soma ao primeiro. Começa por aí. E se tu estás pregando a tese do benefício lá em cima, cabe o meu questionamento do aumento do desemprego. O que tu vês de benefício nisso? Então tu percebes que tu estás apresentando argumentos, mas eles não estão convergindo para o mesmo ponto de vista. O que está acontecendo? O teu primeiro argumento vai ser aproveitado, mas o teu segundo argumento é totalmente eliminado. Por quê? Porque ele não está fundamentando a tese, ele não se conecta com a tese, ele não está ali fortalecendo o primeiro argumento. Você está conseguindo me entender? Bom, gente, isso aqui é básico, tá? Na organização do texto dissertativo argumentativo, bora fazer um apanhado, você deve procurar atender às seguintes exigências. Então, presta atenção. Quando eu te corrijo, eu estou com todas essas exigências na minha cabeça, extremamente concentrada para fazer um julgamento. Gente, todo julgamento é muito sério, muito sério. E você, como julgador, tem que tomar muito cuidado, porque um olhar indevido arrebenta todo o comentário que a gente vai fazer. Presta atenção. Isso aqui não saiu da minha cabeça. Nada do que eu estou te apresentando aqui saiu da minha cabeça. Nenhum desses slides aqui é meu. Nenhum. São todos princípios do Enem. O que foi que eu fiz? Peguei os princípios do Enem da dissertação argumentativa e trouxe para ti. Quando eu vou te corrigir, eu estou com esses princípios todos aqui na minha cabeça. Eu preciso dominar isso aqui para procurar as ideias no teu texto, tá? Então, quando eu vou te corrigir, isso aqui para mim é básico. Eu vou procurar se tu apresentaste a tua tese de forma clara e se tu selecionaste os argumentos que vão sustentar essa tese. Isso para mim é básico.
Eu vou procurar o encadeamento das tuas ideias. Lembra que eu te falei que sai da primeira palavra, vai para a última, e os períodos vão se encadeando, eles vão conversando entre si, eles vão se costurando? O segundo período tem relação direta com o primeiro, o terceiro tem relação direta com o segundo e com o primeiro. Tá? Às vezes eu volto uma observação no teu texto em que eu te pergunto assim: que relação você conseguiu ver entre este período e o anterior? Porque quando eu te leio, eu percebo que é uma montagem ali e não necessariamente uma sequência ideológica. Quando eu te leio, de repente o teu segundo período não tem nada a ver com o primeiro. Eu não consigo ligá-los, eu não consigo relacioná-los, eu não consigo entendê-los como um caminho só. E aí eu te questiono: que relação você viu entre esse período e o anterior? Quantos e quantos de vocês já não receberam essa minha pergunta aí? Exatamente porque eu percebi que as suas ideias não estavam encadeadas. Então, cabe a mim o olhar do julgamento e do questionamento, tá? Encadeamento das ideias de modo que cada parágrafo apresente informações coerentes com o que foi apresentado anteriormente. Olha a sequência ideológica que eu estou te falando. Sem repetições ou saltos temáticos. Aquilo que aparece do nada, cai de paraquedas, então eu tenho que te questionar. E aí eu te pergunto: de onde tu tiraste isso? Como é que isso aqui veio parar aqui? Tá? Desenvolvimento dessas ideias por meio da explicitação, explicação ou exemplificação das informações. Aquilo que a gente viu no início. Fatos e opiniões de modo a justificar para o leitor o ponto de vista escolhido. Você, como dono do seu texto, você tem uma série de armas, uma série de ferramentas que nascem para esse ponto de vista. Lembra do que eu te falei? Teu texto nasce na tese. Por quê? Porque a partir dela, todo o resto é elaborado. Desenvolvimento é elaborado por causa dessa tese, conclusão é elaborada por causa desse desenvolvimento, que é por causa da tese. Tudo bem?